na verdade, em demandas que a orientação técnica recebeu, né, e vem recebendo nas últimas semanas, né? Então, é, toda a estratégia, né, de informação que vai ser apresentada para vocês hoje se baseia em fatos reais, né, em momentos reais, em situações reais vividas por farmacêuticos que estão na linha de frente, né, na dispensação em farmácias comerciais e na dispensação em farmácias públicas. Bem, sobre quem sou eu, né, além do que o Everton comentou, eu tenho temas, né, de interesse profissional que é na área de direito à saúde e judicialização, né, de medicamentos, bioética e legislação farmacêutica e práticas integrativas e complementares. Bom, também é importante informar, né, que eu não tenho qualquer conflito de interesse em relação ao conteúdo da apresentação de hoje, né, já que nós vamos conversar, né, sobre relações éticas e bioéticas, né, que envolvam pacientes, então não tenho qualquer conflito de interesse. E, de antemão, o meu agradecimento a todo colega, né, que atua na dispensação nas farmácias aqui do Rio Grande do Sul e além do Estado, né. É um ato de coragem, é um ato de perseverança, de atitude, né, por uma profissão melhor, para o cuidado do paciente e de suas famílias. Afinal de contas, né, nós lidamos com vidas, tá? E então, para estabelecer algumas estratégias, né, para oferecer segurança ao trabalho de vocês, nós vamos aprofundar um pouquinho, né, essa temática das condutas farmacêuticas nos processos da dispensação. Bom, então o que nós vamos conversar hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre o contexto atual da pandemia aqui no estado, né, e no Brasil, o significado de medicamento de uso off-label. Nós vamos conversar especificamente sobre dispensação e condutas, e eu vou apresentar para vocês como um memorial descritivo, né, para consulta, né, alguns referenciais teóricos que foram utilizados para a conversa de hoje. Bom, então sobre a doença, né, nós estamos aprendendo o curso natural dela ainda, né, a gente sabe sobre algumas questões dela, mas ainda falta muito, né, para compreender, né, essa doença. Alguns dados, né, para vocês. Então, assim, dos pacientes que são diagnosticados com a COVID, 80 a 90% evoluirão, né, para uma cura espontânea, sem uso, né, de medicamentos. E aí vem toda uma discussão, né? Se a gente sabe que 80 a 90% dos pacientes diagnosticados vão evoluir naturalmente, né, para cura espontânea, para que medicamentos para uso profilático, né? Para que utilizá-los, né? É uma grande discussão, um bom debate, né, sobre esse ponto. A gente sabe que 10 a 20% necessitarão de suporte hospitalar, porque vão adquirir a forma grave, né, da doença. Verificando o último boletim epidemiológico aqui do estado, o que nós temos, né? Aproximadamente 17% dos casos diagnosticados se relacionam a indivíduos com mais de 60 anos, mas 80% dos óbitos pertencem a esse grupo, né? Para vocês verem a intensidade, né, e a importância do fator idade, né, da evolução dessa doença aqui no estado. A letalidade aparente, ou seja, né, o número de óbitos em relação ao total de casos diagnosticados, na média da população é 2,8%, né? Em idosos, 13%, mais de 13%, né? Letalidade hospitalar gira em torno de 32%, e em relação à comorbidade presente, né, ela está presente em 73% das internações, mas em 92% das internações que evoluíram a óbito, para também verem a importância, né, pela doença que evolui a óbito. Além disso, né, nós
nós convivemos, né, que existe uma ausência de evidência de qualidade robusta, né, que esteja publicada e que fundamente o uso de medicamento com eficácia e segurança, mesmo para uso off-label, né, seja para uso na profilaxia, no tratamento precoce ou no tratamento de paciente comunitário. Nós não temos ainda, né, para esse tipo de situação. Existem estudos, né, mas publicação com evidência de qualidade publicada ainda nós não temos. Né? Bem, que nós sabemos também, né, em termos de atendimento, né, do público que vai até as farmácias, a gente tem pacientes que vêm do SUS, outros vêm da saúde privada, né, nós sabemos que existem regras distintas para dispensação de medicamentos no SUS e dispensação nas farmácias comerciais, às vezes é o mesmo produto para a mesma indicação, mas existem peculiaridades na dispensação. Nós temos a grande questão dos receituários físicos e dos receituários digitais, que, aliás, vieram para ficar, né? Mas existem peculiaridades também. Nós temos uma relação de aproximadamente 8 farmácias comerciais para cada uma farmácia pública, embora, né, aproximadamente metade da população acesse os serviços do SUS. Nós temos diversas plataformas eletrônicas geradoras de receitas digitais, e isso também é um fator de dificuldade nos processos de dispensação. Nós temos uma diversidade de informações sobre o uso de medicamentos para a Covid-19, né, seja informações obtidas em fontes confiáveis ou na literatura disponível na internet, né, literatura informal, né. Nós temos a situação de pacientes polimedicados, pacientes com comorbidades, pacientes pertencentes a grupo de risco e aqueles pacientes que se interconectam, né, nesses 3 grupos de situações. Ainda existe a necessidade do farmacêutico, né, cuidar da segurança sanitária e ocupacional dentro da farmácia. E, junto com toda essa questão, né, todo esse cenário, ainda tem o aspecto sobre as intoxicações por medicamentos, né? No Rio Grande do Sul, 33% das intoxicações informadas ao CIT-RS são oriundas de medicamentos. Dessas intoxicações, 71% era para tentativa de suicídio, quase 7% se relaciona a erro no uso, né, por automedicação. Quase 1/4 das intoxicações se relacionam a crianças e adolescentes com até 14 anos. Ou mais também se intoxicaram. Então, vejam, né, isso aqui é um panorama que cada vez mais reforça a necessidade, né, da atuação do farmacêutico na dispensação de medicamentos, né, nas farmácias onde atuam. Cada vez mais importante essa presença e participação no processo da dispensação. Sobre o uso racional de medicamentos, né, então, a Organização Mundial da Saúde estima que mais da metade de todos os medicamentos são prescritos, dispensados ou vendidos de forma inadequada, e que metade de todos os pacientes não os utiliza corretamente. Vejam só, né, essa estimativa, e essa estimativa tem se mantido há vários anos, né, a OMS tem mantido essa fala. E alguns exemplos, né, de uso não racional eu cito para vocês, né. Esses que estão negritados estão mais relacionados com o que nós vamos conversar hoje. Então, a polifarmácia, né, a polimedicamentalização, a polimedicalização também, né, diversos médicos para o paciente ter acesso. A prescrição off-label, mas sem evidência de qualidade que justifique, né, essa prescrição, também é um fator de uso não racional. Uso inadequado de antimicrobianos, muitas vezes não é para uso, né, para tratar infecção bacteriana. Prescrição em desacordo a diretrizes clínicas estabelecidas no SUS.
e automedicação sem orientação do farmacêutico, né, ou de outro profissional da saúde. Enfim, esses aí são aspectos que contribuem ao uso não racional do medicamento. Bom, aí vem uma questão importante, né? Qual é o significado de medicamento de uso off-label? Bem, a gente sabe que todo medicamento registrado na Anvisa, né, ele se baseia na comprovação de segurança e eficácia, decorrentes de vários estudos, né, que são apresentados à Anvisa, mas sempre baseado em ensaios clínicos randomizados. E as informações aprovadas pela Anvisa, elas podem ser consultadas em dois grandes bancos de dados. Um que é sobre medicamentos regularizados. Esse banco tem informações importantes, né, sobre vias de administração, né, sobre parte regulatória se é sujeito à prescrição ou não, se envolve apresentação em embalagem hospitalar, embalagem múltipla, enfim. E nós temos também um outro grande banco de dados que é nacionais. O que é importante aqui? Nem todo medicamento que está registrado na Anvisa e que está no banco de dados de medicamentos regularizados possui bula. Tá? O fato do medicamento estar registrado não significa que ele já tenha a bula aprovada. Né? A bula pode ser apresentada após o registro, né? Quando o produto irá entrar em comercialização. Mas a bula tem informações bem importantes que são de responsabilidade do fabricante, né? E ali tem as principais informações sobre o uso desse medicamento. Então, essas informações nos trazem atributos úteis, né? Para quem trabalha na dispensação. O aspecto legal, né, como disse para vocês, né, se o produto, a forma como ele vai se apresentar comercialmente, né, se ele é sujeito à retenção de receita ou é só mediante apresentação de receita, né, se ele é de utilização restrita a hospitais ou não, e também tem um conjunto de atributos mais de ordem técnica, que se diz, né, que são aquelas relacionadas à utilização, né, ou seja, a intervenção que foi realizada nesses ensaios clínicos, e aí tem informações importantes, né, sobre indicação de uso preconizada pelo fabricante, dose, né, qual é o público-alvo, se é para adultos de qualquer idade, ou se tem uma restrição, né, de idade, se é para criança, se é para adolescente, enfim, né, qual é a via de administração, qual é o modo de uso adequado desse medicamento, né, enfim. E também outras informações importantes, né, sobre interações, reações adversas, contraindicações, né, enfim. Mas em relação ao uso off-label, né, quando é que a gente diz que é de uso off-label? Quando esse medicamento for utilizado sempre de maneira diferente daquela descrita no registro da Anvisa, ou seja, sempre quando o uso, a utilização, né, nessa quesito de indicação de uso, dose, posologia, duração do tratamento, público, né, enfim, for de maneira diferente. Tá? Então, nós vamos ter situações de uso off-label em que essa diferença não tem relação com indicação de uso. Né? Por exemplo, o fabricante ele orienta tomar, né, a dose oral com um copo cheio de água, né? Mas o paciente resolve tomar um suco, né? E é dada orientação para usar com suco, não é com água, né? Uma questão de palatabilidade. É possível? Olha, é um uso off-label, porque não é a recomendação do fabricante, né? Mas se a literatura não trouxer nenhuma informação que traga prejuízo, né, na eficiência desse medicamento, né, na eficácia desse medicamento, não teria por que não utilizar o suco, né, com uma habilidade. Enfim, posologia também, né? Às vezes existem posologias alternativas que são prescritas para uma mesma indicação de uso, né? Levando em conta, por exemplo, o hábito alimentar do paciente. Né? É possível. Às vezes a posologia indica sempre tomar uma dose após a refeição, mas por uma situação peculiar do paciente, ele faz 2 refeições ao dia, né? E deveriam ser 3 doses. Então, como faz? Bom, vamos fazer um ajuste posológico, né? Vamos ver se isso é possível, o prescritor pode fazer.
Ah, mas isso não está escrito em bula. Pois é, mas se eu encontrar na literatura confiável, né, informações que me garantam segurança e eficácia nessa posologia alternativa, não teria maiores problemas, né, de utilizar. Enfim, são aspectos, né, que são importantes, né, e sempre se relacionam com os off-label. Bem, aí, assim, sabendo um pouco desse panorama, né, sobre a Covid, sobre o uso racional, né, aqueles dificultadores, né, nos processos de dispensação, devido à diversidade de prescrições, né, diversidade de público, enfim, sabendo essa questão agora de que medicamento de uso off-label é todo aquele que for utilizado de forma diferente daquele uso preconizado, registrado, aprovado pela Anvisa. Aí vem aspectos que já vamos entrar assim sobre a dispensação e a respectiva conduta do profissional, né, do farmacêutico. Então, assim, existem algumas máximas, né, dentro das boas práticas relacionadas com dispensação. A dispensação, ela objetiva a racionalidade de uso, ou seja, a dispensação enseja segurança e eficácia terapêutica do medicamento prescrito, né? Cabe ao farmacêutico avaliar o receituário e decidir sobre a prescrição. O que isso significa? Significa que o prescritor ele é a autoridade para fazer a anamnese e desta anamnese, então, ele e propor, né, um tratamento para o diagnóstico verificado. Ele é a autoridade, né, para sugerir essa prescrição a partir do diagnóstico obtido. Mas o farmacêutico, ele é autoridade para avaliar esta prescrição. Por quê? Porque nem toda prescrição será possível de ser atendida. Então, alguém precisa ter o olhar técnico-legal sobre este documento. Então, isso derruba aquela tese de que, se está prescrito, deve ser dispensado. Não. Se está prescrito, pode ser dispensado. Existe uma grande diferença. Tá? E nós vamos ver adiante que isso é bem impactante. Bem, outra questão importante, né? A dispensação do medicamento de uso off-label deve atender todos os requisitos legais e técnicos e deve possuir evidência científica, ou pelo menos entendimento formal com o prescritor. Onde está escrito isso? Isso está escrito no Código de Ética Farmacêutico. É o que o Conselho Federal de Farmácia preconiza, né? Então, a dispensação off-label não é simplesmente dispensar sem critérios. Não, eu tenho que ter critério. Critério legal e técnico e basear em evidência, né, em fontes confiáveis, tá? Ou ainda, pelo menos, né, ter um entendimento, né, formal com o prescritor, né, o que se diz de ter como um consentimento, né, um acordo com o prescritor sobre o tema. E para auxiliar nesse processo, né, de entendimento, o Federal de Farmácia, de tempos em tempos, ele pode publicar alguma orientação técnica específica, né, sobre essa dispensação off-label. Nós vamos ver um exemplo mais adiante na apresentação. Outra máxima também que tem é que o processo da dispensação de medicamento deve ser documentado e arquivado adequadamente. Isso ainda nós não fazemos a pleno nas farmácias, né? Mas é uma recomendação e é um norteador nas resoluções que o Conselho Federal de Farmácia tem publicado nos últimos anos, né? Sempre documentar, registrar o processo da dispensação e arquivar todos esses registros, né, de forma adequada. Nós vamos ver alguns exemplos. E outra máxima também é que a dispensação com racionalidade, ela enseja que a farmácia possui infraestrutura mínima adequada, né? E que o farmacêutico conheça a terapia prescrita, conheça o paciente, conheça o prescritor. Isso é necessário, né? É necessário que haja condições para o trabalho, né, dentro dessa farmácia, e é necessário que o farmacêutico conheça, né, o seu público e as suas necessidades. Bem, eu sempre gosto assim de lembrar algumas situações que ocorreram no passado próximo, né, e que tem práticas de dispensação e com condutas farmacêuticas, né. Em 2015 a 2017, alguns de vocês devem se lembrar do momento em que passamos
relacionada à prescrição de fosfetanolamina, que é uma substância endógena, né, no nosso corpo, é natural, e só que era prescrito para paciente oncológico, como um substitutivo, né, da terapia oncológica. Isso foi uma grande discussão, um grande debate, porque o que sustentava essa indicação de uso eram estudos experimentais, né, em modelos animais. Não havia nenhum estudo em humanos que justificasse esse uso, e, para espanto, né, foi criado todo um movimento para a criação de uma lei federal que possibilitasse, né, a prescrição dessa fosfetanolamina. Oi, Alexandre, travou o teu áudio. E agora, Agora voltou. foi nesse slide que travou? Foi nesse slide, um pouco acima. Tá. Então, eu vou continuar aqui na parte do processo da dispensação, pode ser? Isso, foi aí que travou. Tá. E vou avisar vocês, viu? Foi pela máquina, eu não mexi em nada, tá? Foram forças ocultas aí que trancaram o microfone. Bom, vamos lá. Então, existe uma máxima que se relaciona ao processo da dispensação, né, que ele deve ser documentado e arquivado adequadamente. Ou seja, nem sempre o farmacêutico vai conseguir documentar, né, com registros efetivos a dispensação, mas é necessário que se crie esse hábito, né, elencando quais situações seriam assim mais importantes para se fazer esse processo de registro e arquivamento. Nós vamos ver alguns exemplos mais adiante. Outra máxima também relacionada à dispensação é que, para que ela ocorra com racionalidade, é necessário que a farmácia tenha uma estrutura adequada, né? Uma estrutura física adequada, e que o farmacêutico conheça o seu público, conheça a terapia, né? Conheça o prescritor. Isso favorece muito o uso racional do medicamento. Bom, eu gosto sempre de lembrar três momentos, né, que nós vivenciamos recentemente relacionado ao uso off-label de medicamentos. Nós tivemos um momento relacionado ao uso de fosfetanolamina para paciente oncológico, mas como uma terapia substitutiva, né, da clássica. Fosfetanolamina é uma substância endógena, todos nós temos, né, e essa indicação se baseou em estudos em animais, né, estudos experimentais. Não havia nenhum estudo em humanos que justificasse esse uso. Só que houve um momento, né, um movimento, aliás, tão forte, que chegou a se criar uma lei federal, né, para avalizar o uso dessa substância para paciente oncológico, né? E o resultado de tudo isso foi que o Supremo Tribunal Federal ele vetou essa lei, né, argumentando que uma lei não pode colocar em risco a saúde da população, né? Não pode colocar em risco, né, a vida das pessoas sem que haja alguma fundamentação científica para o uso, né, dessas substâncias. E essa questão da fosfetanolamina foi tão importante porque ela foi manipulada. Ela era manipulada em farmácias. As fórmulas eram realizadas em farmácias, né? E as farmácias faziam, né, porque havia prescrição, né? Então, veja, essa lógica não é a lógica adequada, né? Não é porque está prescrito vai ser feita, vai ser manipulado o medicamento, não. Tem que ter o crivo técnico legal do farmacêutico, baseado em evidências científicas. Ah, mas não há evidência nenhuma. Bom, então já coloca em xeque, né? Colocaria em xeque esse preparo. Enfim, outra situação também que nós vivenciamos muito forte, e ainda existe, né, essa prática, o uso do metilfenidato para melhoria da memória em paciente saudável.
Ele é muito utilizado, prescrito, né? E eu diria assim, utilizado lamentavelmente, né? Para vésperas de concurso ou períodos de pré-vestibular, né? Pré-ENEM, inclusive, onde existe a prescrição para um uso off-label indevido, né? Porque esse medicamento, o metilfenidato, ele foi estudado para pacientes com TDAH. Ele não foi estudado em pacientes saudáveis, né? Então, tudo que nós conhecemos sobre eficácia e segurança desse medicamento é sobre pacientes, sobre indivíduos doentes e não saudáveis, né? E essa melhoria de memória foi relatada por alguns pacientes com TDAH tratados e que eles relataram, né, melhoria de memória. Então, foi um efeito colateral para o uso clínico recomendado desse medicamento. Só que se isso foi relatado como efeito de uso para pessoas saudáveis, né, com melhoria de como se fosse oferecesse uma melhoria em sua memória. Isso aí é completamente inadequado. Foge às boas práticas de prescrição, né, e foge às boas práticas de dispensação também, né. E recentemente nós temos outro exemplos clássicos, né, de uso off-label, que é a prescrição de medicamentos para profilaxia e para infectado comunitário com Covid-19. Né? Em virtude dessa questão, tanto o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia, então, estabeleceram um regramento mínimo para que ocorresse, ou para que pudesse ser analisada a possibilidade de prescrição e de dispensação de medicamentos para essas finalidades. Tá? Bem, vamos adiante. Então, em termos de dispensação, né, eu procurei agrupar, assim, para a nossa apresentação hoje, três grandes processos de dispensação. Né, a fase pré-dispensação, que envolve acolhimento e análise de receituário, a fase da dispensação em si, que engloba o fornecimento do produto, e o pós-dispensação, né, que é o segmento terapêutico e a parte mais administrativa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa fase da pré-dispensação, tá? Nós vamos falar um pouquinho também sobre a dispensação em si, né? Mas aí nós vamos fazer um misto. Quando nós falarmos no item B da dispensação, nós já vamos falar os três itens juntos ali, os 5, 6 e 7, nós vamos falar junto, tá? E já vamos linkar com o item A. Nós vamos fazer um consolidado, assim, para facilitar o nosso raciocínio. E o pós-dispensação, então, esse sim, nós vamos falar um pouquinho à parte, tá? Bem, na questão do acolhimento, então, é muito importante, né, o farmacêutico receber o paciente, mas conversar com ele, trocar uma ideia, né, perguntar se precisa de ajuda, né, se qual é o produto que ele deseja, né, perguntar se ele tem a receita, né, e nessa conversa, aí você acaba descobrindo as reais necessidades em saúde do paciente. Né? Às vezes, o que está prescrito não é o que ele precisa. Né? E eu vou usar um exemplo da ivermectina. Né? Às vezes, vem uma receita com a ivermectina na posologia, né, preconizada pela Anvisa como parasiticida, né, dose única ou até 2 dias de uso, enfim, mas uma caixa, né? E aí o paciente relata, não, é que na verdade eu vou usar esse medicamento com a minha família, né? Para COVID, tá? Então é uma informação que a gente obtém só não com alimento. Essa informação não vem na prescrição. Se for necessidade por medicamento, né? Então verificar se tem o receituário correto, né? Enfim. E se o paciente não possui receituário? Bom, aí tem uns aspectos importantes, né? No caso dos MIPs, nem todo MIP está isento de prescrição. Por exemplo, os anti-inflamatórios, muitos anti-inflamatórios orais, eles são MIPs, né? São isentos de prescrição. Mas são isentos de prescrição nas condições de uso descritas na bula.
Então, se eu tiver uma descrição de uso por até 10 dias, para um determinado anti-inflamatório, ele será MIP, se usado até 10 dias. Agora, se eu usar, por exemplo, um tratamento prolongado de 3, 4 meses, aí requer receita, né? Requer uma prescrição, tá? Porque ele está extrapolando o uso seguro desse anti-inflamatório, ele pode trazer reações adversas importantes, tá? No caso dos tarjados, então, nós temos aqueles que são sem retenção de receituário, né? Então, é importante conversar com o paciente, saber se ele é um paciente que utiliza há muito tempo esse produto, se ele tem outras comorbidades, né? No caso da farmácia magistral, saber se é uma repetição, né? É importante, porque às vezes ele pode ter feito pedido o aviamento numa farmácia e agora ele está pedindo em outra, né? Verificar se ele tem um termo, se o farmacêutico tem um termo de colaboração com o prescritor daquela receita ou não, ou com o serviço de saúde, né, que emitiu aquela receita ou não, né? Então é importante conversar, colher essas informações nessa fase do acolhimento. E no caso dos receituários controlados, então, né, orientar o paciente que é necessário o receituário para poder ocorrer essa dispensação. Bem, na fase seguinte da análise do receituário, aí tem questões bem importantes, né? Nós temos dois grandes conjuntos, o conjunto legal a ser verificado e o conjunto técnico. O receituário que não atende aspecto legal, né, ele praticamente é risco concreto para não ser atendida a dispensação, né? Mas esses itens do aspecto legal são itens obrigatórios de checagem. Então, tem alguns exemplos, né? Sob ponto de vista geral, né, do receituário, deve ter dados do emitente, né? Então, no caso de uma notificação de receita, deve estar impresso. Mas se não for notificação de receita, pode ser até manuscrito, não tem problema nenhum. Tem que ter informações sobre a farmacoterapia, tem que ter informações sobre o prescritor, tem que ter data e assinatura, tá? Às vezes as receitas substituem a quantidade do medicamento ou a duração do tratamento, né, por uso contínuo, pela expressão uso contínuo. Uso contínuo não significa quantidade de medicamento, nem significa duração de tratamento. Apenas significa que o paciente adequadamente aquele medicamento pela duração de tratamento que foi estabelecido pelo prescritor. É isso. Né? Inclusive, nós publicamos, saiu ontem uma publicação da orientação técnica no nosso site, nas redes sociais, sobre justamente essa questão do uso contínuo, né? Para esclarecer que não substitui a obrigatoriedade de ter informação na receita sobre duração de tratamento ou quantidade de doses. Tem que ter um ou outro, o ideal são os dois, tá? Mas pelo menos um ou outro já é suficiente. Outra questão importante também é que o prescritor e o emitente de uma receita sejam do mesmo estado. Se não forem, não tem como atender, tá? Antimicrobiano não pode estar prescrito junto com outro medicamento e na mesma receita quando este outro medicamento exigir retenção da primeira via. Não tem como. Por quê? Porque a primeira via, no caso da prescrição do antimicrobiano, deve ficar com o paciente. Tá? É um paradoxo que se cria. Então, não pode estar prescrito. Tá? Então, no caso antimicrobiano, ele não pode estar prescrito com cloroquina, não pode estar prescrito com hidroxicloroquina, não pode estar prescrito com medicamento de controle especial. Tá? Sobre o receituário controlado, então, a gente tem que obedecer, né? O prescritor precisa obedecer os modelos receituários com as respectivas listas, né? E se for uma prescrição numa quantidade de medicamento acima do permitido, então tem que ter a respectiva justificativa do prescritor em duas vias, tá? Importante, a RDC 357 desse ano, ela mudou um pouco esses quantitativos, né, que podem ser prescritos, tá? Então, as notificações de receita, em que a quantidade for de 90 dias de tratamento, não pode ter justificativa. Esse é o limite. Tá? É aquilo ali e deu, não pode ter mais uma quantidade maior. Tá?
No caso dos medicamentos da notificação de receita B2, né, dos anorexígenos, existe uma dose diária máxima para cada fármaco. Então, não pode ter uma dose acima, nem com justificativa do prescritor, não pode, tá? Existe a questão das receitas físicas e das receitas eletrônicas, né? As receitas físicas têm algumas peculiaridades, né? Se o prescritor for a mesma pessoa do emitente, né? Por exemplo, o prescritor ele está emitindo a receita do seu consultório, então basta a assinatura na receita, tá? Porque ele é o mesmo que dos dados do emitente, que é a mesma pessoa, né? Quando os dados do prescritor, né, quanto aos dados do prescritor, ele pode ser colocado manualmente, pode ser posto carimbo, né, ou podem ser dados impressos na receita. Essas três situações são equivalentes, tá? No caso das receitas eletrônicas, então, o prescritor ele pode tanto colocar a sua assinatura, né, certificada digitalmente, pode ser alguma outra assinatura eletrônica validada, né, por uma plataforma, que nem a plataforma do Cremers, que tem assinatura eletrônica validada, ou pode ser uma assinatura digitalizada, tá? Só que independentemente do tipo de assinatura que o prescritor utilizar, a receita como um todo ela tem que ser validada pela plataforma que gerou o documento, né? Isso é imprescindível. E a outra questão é que a dispensação possa ser informada nessa plataforma, tá? Se não tiver como registrar a dispensação, não tem como fazer, tá? No caso das notificações de receita, né, dos imunossupressores e anorexígenos, o paciente deve apresentar na farmácia o respectivo termo de ciência, é obrigatório, né? E no caso da prescrição da cloroquina para COVID, é obrigatória a existência de um termo de ciência entre o prescritor e o paciente, tá? E assim tem outros exemplos, né, de itens obrigatórios que devem ser cumpridos, né, no processo da dispensação. Sob o ponto de vista técnico, então, né, então, ainda na análise do receituário, o farmacêutico ele deve verificar incompatibilidades, contraindicações, posologia, né, se a dose prescrita está adequada. Se for para uso off-label, né, é necessário verificar se tem evidência de qualidade, que dê robustez a esse uso, tá? E aí, claro, existem medicamentos que chamam atenção, né, o bem emblemático esse ano foi a questão da ivermectina, tá? E aí, onde é que você vai obter essas informações? Lá na biblioteca, nós temos um material, tá, que foi atualizado recentemente, que fala sobre sugestões de fontes de informação confiáveis, né, sobre medicamentos, e de acesso gratuito e disponíveis na internet. Tá? Então, ali é possível acessar, também vocês podem obter de fontes de informação livros, né, especializados também, né, ou sites especializados, informes de instituições confiáveis, né, sociedades científicas, por exemplo, né, base de dados de artigos, quem está familiarizado, né, a busca dessa informação, são locais de encontrar evidências de qualidade, né. Recorrer também a centros de informação sobre medicamentos, isso é muito útil, tá? Muito seguro. E no caso de uso off-label, né, se existe algum acordo prévio do farmacêutico com o prescritor ou com a instituição de saúde, né, isso é importante. No caso do SUS, né, é necessário que haja atendimento a requisitos, né, a orientações técnicas escritas em protocolos clínicos, ou se não houver esses protocolos, então em evidências de qualidade, né? Senão no SUS não dá para fazer essa dispensação. Outro aspecto técnico importante é a possibilidade, né, de adequação, né, do modo de uso, da preparação, se necessita diluição ou não, né, da dose, se pode se diluir em água, um suco, enfim, se tem como adequar a apresentação comercial, né, tipo, o medicamento é para criança, é um comprimido muito grande, tem que ver se não tem alguma formulação, uma solução oral, né, para o uso pediátrico, essa adequação, se fosse possível, né, então, isso também é importante o farmacêutico ter bem em mente.
Então, depois dessa questão da análise do receituário, né, aí algumas vezes será necessário o farmacêutico fazer uma entrevista, né, um contato, uma conversa, né, mais próxima com o paciente, né, vai ter que ter o que se diz assim, vai ser necessário uma consulta farmacêutica, né, no ambiente da farmácia. Isso às vezes é necessário para conhecer melhor os hábitos desse paciente, ainda mais se ele tem comorbidades, né? Que doenças são essas, que medicamentos ele usa, né? Então, essa conciliação de medicamentos, ela só é possível numa consulta farmacêutica, num local reservado, não é possível no balcão, né? O paciente ele tem que ter privacidade, ele tem que ter uma garantia de sigilo da informação, né? Então, se ele autorizar havendo essa necessidade, né, de obter dados mais detalhados, então deve ser feita a consulta farmacêutica, tá? E deve ser realizado em um local que garanta privacidade, né, e conforto do paciente. Sempre se recomenda que seja feito na sala de atendimento do serviço farmacêutico. Sobre isso, até fazer um pedido para vocês, tá? Abriu agora recentemente a consulta pública 911 da Anvisa, que fala em revisão da RDC 44 sobre boas práticas em farmácias, tá? Então, a intenção da Anvisa é mudar tanto os tipos de serviços que o farmacêutico pode fazer, e mudar o conceito de serviço farmacêutico para cuidado farmacêutico, né? Então, isso vai ser é uma proposta bem interessante, eu acho que cada colega, assim, se puder olhar, consultar e fazer suas sugestões, eu acho que vai ser bem importante, tá? Bem, é consulta pública 911, no site da Anvisa. Então, passada a consulta farmacêutica, nós vamos ver agora alguns exemplos, né? Que quando é possível e quando não é possível fazer dispensação, qual é a conduta do farmacêutico. Então, a primeira situação, né? Que eu agrupei, assim, alguns exemplos, né, relacionados à situação. Quando não é possível dispensar o medicamento. Então, assim, ó, o receituário ou o termo de ciência não segue o modelo oficial, né? Isso é o caso dos controlados, né? No caso dos imunossupressores ou da cloroquina, perdão, dos imunossupressores e dos anorexígenos, né? Não tem termo de ciência. Então, não tem como dispensar. A única exceção em relação ao modelo de receituário, né, que não é o modelo adequado, não é o modelo correto, é numa situação de emergência. Mas como é que eu, farmacêutico, vou saber se aquela receita é uma situação de emergência ou não? Em primeiro lugar, tem que ter a justificativa do prescritor. E, em segundo lugar, em relação a uma portaria do Ministério da Saúde que eu estou deixando aí para vocês, que ali elenca quais são os medicamentos antimicrobianos e de controle especial considerados de uso emergencial, tá? Então, ali tem um bom parâmetro para vocês quando surgirem prescrições fora do padrão e que alegam ser de emergência, tá? Podem seguir ali, que é uma portaria antiga, mas está em vigor ainda. Ou, o receituário não tem os itens obrigatórios de redação, né? Não tem dados de emitente, não tem dados de prescritor, farmacoterapia incompleta, né? Não fala quantidade, enfim, olha, né? É bem complicado, assim. Não tem os itens obrigatórios de redação, não tem. Não foi apresentado receituário que exige retenção de receita, né? Não foi apresentado, tá? Não tem. Ou não tem o termo de ciência obrigatório, que é o caso dos imunossupressores e anorexígenos, né? Ou então tem prescrição incompatível, que é o caso dos antimicrobianos, com os controlados, ou com cloroquina e hidroxicloroquina. É incompatível, não dá. A impossibilidade de registro da dispensação na plataforma eletrônica, que gerou a receita, também é um fator que impede a dispensação. No caso do Covid-19, né, inexistência ou preenchimento incompleto do termo de ciência entre prescritor e paciente, no caso das prescrições de cloroquina, né, não tem. Pois é, mas deveria ter, mas não tem. Então, também é um fator, né? Não tem como fazer a dispensação. Não está se garantindo segurança, né, a esse paciente. Ou a dose diária não é permitida, no caso dos anorexígenos, né, dose que extrapola, ou tem alguma contraindicação estabelecida, né, para aquele paciente. Não pode, não tem como.
Então, qual é a orientação? A orientação orientar o paciente ou o responsável dele, né, para retornar ao prescritor, né? É o caminho, adequar essa receita, né? E registrar a orientação e seus fundamentos na declaração de serviço farmacêutico ou na prescrição farmacêutica ou no verso do próprio receituário, né? Se o paciente tiver esse receituário, né? No caso da receita digital, então essa orientação, esse registro tem que ser na própria plataforma eletrônica, tá? Isso é fundamental. A segunda situação que eu agrupei, né, de exemplos, é uma situação, digamos, laranja, né? É possível dispensar, somente se tiver confirmação expressa do prescritor, né? Quando é que ocorre isso? Olha, quando a dosagem ou posologia ultrapassar os limites farmacológicos. Ah, mas como é que eu sei disso? Assim, no popular é pelo jeitão da receita, né? Com o hábito da dispensação, o farmacêutico acaba pegando o feeling, né, de dose e de concentração, né, por dose. Então, está extrapolando, vou olhar na minha literatura confiável. Ah, mas isso aqui está extrapolando, está além do limite farmacológico, eu vou pedir, né, a confirmação expressa do prescritor. Ou tem alguma incompatibilidade importante ou interação, né, perigosa. Como proceder? Então, tem que exigir confirmação expressa do prescritor, né, registrar o contato feito, né, a resposta do prescritor, registrar o seu contato, a sua decisão, colega, né, sobre a dispensação ou não dispensação. Dispensação, então, tem que orientar o paciente para retornar ao prescritor. Colocar a data, colocar a identificação, né, o seu nome, a sua inscrição profissional, botar a sua assinatura nesse registro e entregar uma via desse registro ao paciente. Onde é que eu faço esse registro? Se for na consulta farmacêutica, eu faço na declaração de serviço farmacêutico, posso fazer como uma prescrição farmacêutica também, ou no verso do próprio receituário, tá? Mas eu tenho que documentar. Se for receita digital, registra na plataforma eletrônica, beleza? Outra situação, né, que pode acontecer. É possível dispensar, mas em quantidade conservadora. O que significa isso, né? Olha, tem algumas situações que eu posso dispensar, mas não vou poder dispensar qualquer quantidade, né, pela questão da segurança. Então, no caso de uma ausência de justificativa escrita, né? O paciente chegou aqui, ele trouxe, né, uma notificação de receita, e a notificação de receita aqui está me dizendo que agora posso, né, dispensar 90 unidades, mas digamos antes da 357, né? A notificação de receita A, metilfenidato, está pedindo 60 doses, né? 60 dias de tratamento. Antes da 357, somente com justificativa, né? Mas ele não trouxe a justificativa. Bom, então eu posso fornecer 30 doses, que é o que a notificação me permite, tá? Um exemplo para vocês. Ou a justificativa escrita não contém as informações obrigatórias, também é isso, né? Vamos pegar a receita C1. A C1, para antiparkinsonianos, né, é possível prescrever 180 dias, mas é possível apresentar justificativa por um período maior, né? Um paciente que vai usar antiparkinsoniano a vida toda, né? Desde o diagnóstico. Então, ele pode ter ainda uma justificativa para uso além dos 180 dias. Só que essa justificativa precisa ser em duas vias, ser diagnóstico ou CID, né? Tem que ter dados do prescritor, tem que estar datado, assinado, enfim. Se isso não contemplar, eu não vou poder dispensar além dos 180 dias, beleza? Então, é isso que é dispensação conservadora. Ó. Eu vou registrar no verso da via do receituário quanto eu forneci, né? E vou justificar por quê, né? Por que não dispensei além do que a receita permite? Porque a justificativa não estava de acordo, né? Orientar o paciente, então, retornar ao prescritor para adequar o receituário e a justificativa, colocar a data, colocar a sua identificação profissional, assinatura. Da mesma forma, a receita digital informa na plataforma eletrônica. Outra situação, né? Isso é muito comum. O receituário não define a duração do tratamento, mas define a quantidade do produto. E aí? Quanto eu vou fornecer? Né?
Então, além, eu posso praticar uma dispensação conservadora, ou seja, eu vou fornecer para esse paciente a apresentação que tiver menor número de doses, tá? E aí eu registro isso na receita, oriento ele até o médico, obter outra receita, né? Isso vai trazer, assim, uma segurança ao paciente, para que ele não vai ficar sem o medicamento, e uma segurança para você que está na dispensação, né? Que ele não vai usar de uma forma além do digamos assim, do necessário, né? Porque você não sabe quanto ele precisa, né? Não tem a duração do tratamento. Outra alternativa é ter um termo de colaboração, né, com o prescritor. Ou seja, para prescrições, né, com esse perfil de prescrição, o farmacêutico está autorizado a fornecer até 60 dias de tratamento. Tá? Então, eu vou ver uma apresentação comercial até 60 dias de tratamento. Isso é possível. Tá? Mas aí, se ocorrer dessa forma, o farmacêutico precisa justificar isso na receita, né, ou em separado, né, numa prescrição farmacêutica, e encaminhar o prescritor para ele ter ciência. Tá? Sempre registrando esse processo. Aliás, até sobre acordo de colaboração, né, isso envolve farmácia clínica, isso é um tema assim, bem interessante para uma palestra de sensibilização, né, bem bacana assim, de estruturar. O registro, né, esse registro dessa dispensação, dessa dispensação, no caso, por acordo de colaboração, também precisa ser documentado. Se for numa consulta farmacêutica, precisa estar na declaração de serviço farmacêutico ou numa prescrição farmacêutica. Tá? Outra situação, é possível dispensar, mas se houver adequação da prescrição, né, também tem esse aspecto. Né? Que situações são essas? Prescrição de forma farmacêutica, via de administração ou modo de uso inexistente. Às vezes acontece isso. Né? O prescritor prescreve cápsula, mas tem comprimido. Né? Prescreve solução oral, mas na verdade não tem a solução oral. Né? Prescreve uma forma farmacêutica, né, que seja de sublingual, mas não existe sublingual, né? Ou então um paciente idoso tem dificuldade de deglutição e foi prescrito comprimido. Um exemplo, né? O horário de dose não é o horário adequado, né? Então, assim, contate o prescritor, registre esse contato, né? A resposta do prescritor, registra a sua decisão, colega, né, sobre a dispensação ou não. Se for pela não dispensação, orientar o paciente a retornar ao prescritor, datar, assinar, identificar-se, né, nesse registro e entregar uma via ao paciente. Tá? Esses registros podem ser, de novo, a declaração de serviço farmacêutico, se for durante a consulta, né? Pode ser em prescrição farmacêutica, até se quiser fazer alguma informação adicional ao prescritor, né, alguma recomendação, ou no verso do receituário. Se for receita eletrônica, registrar na plataforma eletrônica que gerou essa receita. Também é possível fazer a dispensação total, né, se houver um acordo de colaboração. Né, é possível, tá? Onde ali se estabelece esse regramento, né, de ajuste. Tá? Então, da mesma forma, se houver um acordo, eu, farmacêutico, decidi que a forma farmacêutica para este idoso não vai ser o comprimido, mas vai ser a solução oral, com adequação de dose, se necessário, né? E essa informação é necessária que vá para o prescritor, né? Essa justificativa escrita, né? Como faz? Eu posso registrar no verso receituário, eu posso fazer essa justificativa na forma de prescrição farmacêutica, né, encaminhar ao prescritor, e para o paciente eu registro no verso receituário, né, informo, detalho, né, a minha decisão, coloco data, assinatura, se for receita digital, tem que formar lá na plataforma eletrônica, ok? Para o paciente, eu posso fazer esse registro na declaração de serviço farmacêutico se for durante a consulta, semelhante aos outros casos. Vocês vejam que existe uma prática que se mantém, né? São lógicas que se mantêm. Isso, de certa forma, até
pode contribuir para vocês fazerem seus checklists e algoritmos para tomada de decisão nas suas empresas. Aliás, eu acredito que em breve nós consigamos concluir um material, né, sobre esse tema das condutas farmacêuticas na dispensação e disponibilizar para vocês no site. Tá? E quem sabe com uma sugestão desse checklist, ok? Outra situação. Aí essa situação A5 e a situação seguinte A6 tem muito relação com o uso off-label, propriamente dito. Né? Então, a situação 5, sobre a possibilidade de dispensar, né, medicamento, né, e inexistência de evidência de qualidade que justifique o seu uso. Então, nós temos o caso da ivermectina, né, o uso da cloroquina em paciente comunitário, hidroxicloroquina, né, em de medicamentos, né, e no passado a fósforo e o metilfenidato, né, para melhoria de memória, enfim, que eu falei para vocês e tal. Entra nesse item da situação 5, né? Como fazer? O Conselho Federal de Farmácia, para auxiliar na tomada de decisão, ele publicou uma nota técnica, né, que tem um link na apresentação, vocês têm acesso a ela, né? E essa nota técnica diz o seguinte, né, o federal orienta os farmacêuticos a seguirem essa nota técnica quando ocorrer a situação 5. Só que se seguir a nota técnica, é necessário contemplar todos os itens da nota técnica. Então, verificar os aspectos legais da prescrição, né, inclusive os de retenção, né, de receita, observar se teve assinatura no termo de ciência de consentimento entre o prescritor e o paciente, quando assim for necessário, que é o caso da cloroquina, contatar o prescritor, né, pelos meios apropriados, a gente já viu exemplos das situações passadas, já apresentadas, né, quando for imprescindível, quando é que é imprescindível? Quando a dose superar os limites farmacológicos, né, ou quando houver potencial dano, né, por interação ou reação diversa ao paciente, e quando for possível também esse contato, né? Então, se for imprescindível, mas não for possível o contato, opa, eu já não tenho como atender a segurança ao paciente, né? A nota técnica também preconiza, né, que o farmacêutico ele tem a autoridade, a autonomia para usar a sua competência técnica para avaliar a situação e atender as necessidades individuais do paciente. Ele tem essa autonomia. Não permitir o dano evitável. Então, se o farmacêutico, na conversa com o paciente, né, ele está vendo que existe um real risco ao paciente e eu posso evitar, né, então não posso permitir, em sã consciência, que eu use esse medicamento. Né, não posso. Né. Veja, isso até eu não comentei com vocês, mas lá no boletim epidemiológico do Estado está descrito, né, das comorbidades que mais levam dos pacientes que vão a óbito e que tiveram comorbidades, os pacientes diabéticos e com doenças cardiovasculares são os mais representativos. Tá? Então, para se pensar. Tá? Medicamento de uso off-label, para essas finalidades da situação 5, né, que eu falei para vocês, e que tragam risco de reação adversa grave, né, cardiovascular, opa, já é um ponto, né, de dano evitável que eu tenho que pensar de forma bem concreta. Tá? Outra questão também, né, se for adotar a nota técnica, eu, farmacêutico, vou ter que aplicar um termo de ciência e responsabilidade em 2 vias com o paciente ou o responsável. Tem que explicar uma linguagem simples e objetiva ao paciente sobre os motivos da decisão, né, do farmacêutico, o motivo da decisão do farmacêutico pela dispensação ou não, tá? Aconselhando o paciente, o responsável e até o cuidador, que é a PRC, né, o paciente responsável até o cuidador, a procurar o prescritor quando for necessário. E aí eu vou ter que tomar a decisão e registrar, né, essa decisão. Onde é que eu faço isso? Na declaração do farmacêutico responsável, que também é um item que está apenso, né, anexada nessa nota técnica. Então, qual é a recomendação? Se a nota técnica do Conselho Federal de Farmácia não puder ser atendida, não haverá dispensação. Né? Isso é uma questão importante.
Porque para eu aplicar essa nota técnica, em primeiro lugar, eu vou ter que conversar com o paciente. Eu vou ter que aplicar uma consulta farmacêutica. Então, se o paciente não quiser fazer a consulta, já é um impedimento para levar adiante o processo da dispensação nesses casos. Se eu não tiver local para fazer essa consulta farmacêutica de forma reservada, também já é um empecilho para eu realizar essa dispensação. Tá? Então, são pontos sempre a ponderar, tá, colegas? E tem o item 6. Né? O item 6 é em relação à possibilidade de dispensação, né, para prescrição no SUS, né, ou dentro do serviço de saúde. Mas quando não há um protocolo clínico ou diretriz, né, de prescrição aprovada pela assistência farmacêutica ou pela instituição. É possível dispensar? Sim, desde que o farmacêutico dessa farmácia encaminhe formalmente a prescrição para análise e avaliação técnica da respectiva comissão de farmácia terapêutica ou instância técnica equivalente. Se a comissão decidir, beleza, está autorizado, a dispensação pode ocorrer. Se não, não é recomendado essa dispensação, tá? Bem, na fase do pós-dispensação, né, então tem 3 aspectos importantes, né, sobre o acompanhamento farmacoterapêutico, sobre os registros formais e arquivamento de documentos. Sobre o acompanhamento farmacoterapêutico, é imprescindível que o farmacêutico acompanhe esses pacientes que vão fazer uso desses medicamentos, né, de maior risco, principalmente os de uso off-label, que oferecerem riscos, né, é importante. Então, selecione o paciente na consulta farmacêutica, né, ou por critério técnico, aquele que tenha comorbidade, seja de grupo de risco, ou depende das classes de medicamentos utilizados, ou condição clínica que ele possui, enfim, né, selecione esses pacientes e faça o acompanhamento. Monitore a evolução clínica deles, né, a adesão ao tratamento, se tem surgimento de reação adversa ou não, né, isso é muito importante. E, se for necessário, você pode solicitar exames laboratoriais dentro do escopo, né, dessa monitorização e proporcionar feedback ao prescritor. Isso aí seria fantástico, tá? A resolução 585 do Federal nos dá esse amparo de fazer esse tipo de trabalho. Em relação aos registros formais, então é importante, né, em relação à atenção farmacêutica, que haja uma documentação de forma sistemática e contínua, de forma organizada, né, sempre com consentimento do usuário. Se o usuário, o paciente, não quiser ser consultado, bom, então não tem como fazer atenção farmacêutica, não tem como fazer acompanhamento farmacoterapêutico. Mas se eu não tiver como fazer esse acompanhamento, essa consulta, em algumas situações eu também não vou poder dispensar medicamento, tá? Essas coisas são linkadas, estão linkadas, né? Na questão dos registros formais, então, é necessário observar a escrituração, né, no SNGPC, a questão de informar as queixas técnicas, né, e reações adversas, então, para o Notivisa, Vigimed, fabricante, sobre receituários adulterados ou falsos, né, isso pode acontecer, né, então, sempre denunciar a vigilância sanitária e ao conselho profissional do prescritor, né. E se houver alguma dificuldade para o colega exercer o pleno exercício profissional na farmácia, denunciar ao conselho de farmácia e ao Sindifaz. Isso é imprescindível. Em relação ao arquivamento, então, claro, manter sigilo das informações, ter um processo rastreável, né, para a busca desses documentos arquivados, enfim. Observar os prazos mínimos, né, então, receituários controlados antimicrobianos são 2 anos, e os documentos relacionados à prática clínica, que envolve todos os registros relacionados à consulta farmacêutica, devem ser arquivados por 5 anos, dentro da farmácia, tá? Isso inclui as declarações de serviços farmacêuticos, termos de ciência e os registros diversos que vocês fizerem, né, em relação ao paciente. Sobre esses registros, né, vocês podem ter até planilhas. Se não tiverem um banco de dados, um software específico, pode ser até numa planilha Excel, até pode ser, tá? Mas esse atendimento ele tem que ter um banco de dados, um registro, um histórico, um memorial, né? Porque daí vocês vão começar a ter informações úteis sobre
a condição de saúde desse paciente, né, e sobre os medicamentos usados e sobre o acompanhamento que vocês fizerem com eles. E também existem alguns critérios, né, de arquivamento de documentos e tempos mínimos relacionados às preparações magistrais, né, quando for o caso. Bem, então, assim, né, quanto a referenciais teóricos, eu agrupei essas normas, né, que falam sobre o que o que eu apresentei hoje para vocês, tá? Eu não vou descrever cada uma delas de forma alguma, mas os referenciais utilizados são esses aqui, tá? E eu, então, agrupei por normas e palavras-chave, né? Aspectos importantes desses referenciais e o respectivo artigo, tá? Que está citado essas normas, né? Dentro da lei ou dentro de resoluções, tá? Então, depois vocês podem consultar, tendo interesse, né? Não fica aí para vocês, como um memorial. E aqui fazer um pouco da propaganda da orientação técnica, né? É um serviço estruturado no conselho que existe já há vários anos, né? Composto por 2 farmacêuticos, a Márcia e eu. No momento a gente tem uma restrição de atendimento em relação ao telefone, tá? Devido à pandemia, então, quando a bandeira é vermelha, no momento ainda não tem esse atendimento. Mas a gente recebe demandas pelo WhatsApp, e-mail e pelo formulário eletrônico no site. Nós elaboramos, além das respostas que nós produzimos, né, para qualquer público que nos consultar, a gente produz materiais no AT Informa, né, a gente produz materiais técnicos, nós temos e-books também publicados no site. Aliás, a SECOM faz um trabalho fantástico na estruturação desses e-books, né, para tornar com fácil acessibilidade e manuseio desses materiais. Nós também temos legislações temáticas, né, no site, e também mantemos, né, atualizados materiais úteis na biblioteca virtual do acesso restrito e elaboramos o clipe diário, né, para quem tiver interesse, quiser se cadastrar, também tem o link, onde nós fazemos uma taxação do Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União e principais sites relacionados à profissão e saúde pública no país. Tá? Também nós mantemos atualizados informações sobre editais de concursos e processos seletivos para farmacêuticos e técnicos de laboratório aqui no Estado. E, para finalizar, né, então, meu agradecimento mais uma vez a vocês, né, e fica uma mensagem, né, que nós, farmacêuticos, podemos fazer a diferença para quem depende de nós. Né? E assim, esses que dependem de nós, tanto pode ser o paciente, a equipe de trabalho, nossa equipe de trabalho, né, o nosso gestor, pode ser o familiar do paciente, né, enfim, nós podemos fazer a diferença, tá? Então fica esse recado para vocês aí, e espero poder ter sensibilizado vocês nessa temática, né? E me coloco à disposição aí para tirar dúvidas de vocês, ok?